A paz, salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes cilados do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperem, não os amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperem, não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperem, não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Meus irmãos e minhas irmãs, é com um imenso prazer que a gente está aqui para hoje falar de uma santa muito querida, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, que está aqui, né, miniatura. E em breve a gente vai ter também esse santo que está aqui atrás de mim, que por enquanto é venerável, para a honra e glória da nossa Santa Igreja. E eu convido a vocês a abrir a palavra de Deus lá em Mateus 17, o Evangelho de São Mateus 17, no capítulo Mateus capítulo 17, dos versículos 13 a 15. Mateus capítulo 17, versículo de 13 a 15. Amém ou misericórdia? Ó, tem gente, parece que quem tem, ou é da América Central, né? Deve ser algum irmão mexicano ou espanhol que está aqui acompanhando com a gente. Vamos rezar para quebrar todas as cadeias do mal aí, em nome do nosso Senhor Jesus. Por Olguita, exatamente. Vamos lá. Mateus 17, 13 a 15. Evangelho de São Mateus, só um instante. O pessoal está entrando aqui, está pedindo oração. A gente vai colocar o nome de todo mundo aí. Que a gente já vai começar. Bíblia.
Mateus 19, perdão. Mateus 19, de 13 a 15. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele momento foram-lhe trazidas crianças para que lhe impusesses as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse: deixais as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. Essas são as palavras da nossa salvação. Hoje nós vamos falar da pequena via, né, que Santa Teresinha do Menino Jesus viveu e que Carla Acutis também viveu, né? Eu vou explicar o que é essa pequena via. A pequena via nada mais os sofrimentos que Santa Teresinha passava, né? Eu não sei se vocês conhecem direito a história de Santa Teresinha, mas Santa Teresinha, ela entrou no Carmelo muito cedo, né? Com 15 anos de idade, né? Com 15 anos Carlos estava morrendo. E Santa Teresinha, ela entrou muito cedo naquele Carmelo. E logo a irmã dela também entrou. E na mesma época, o pai dela ficou doente. Ele foi picado por uma mosca varejeira, parece que foi ao pé do ouvido dele. E essa mosca, ela injetou alguma coisa, né? Alguma bactéria, e o pai dela veio a ficar doido, né? E o que a sociedade, ela estava no meio da Revolução Francesa, o que a sociedade naquela época falava? Não, essa menina, além de ter largado o pai, agora ela induziu a irmã e o pai está doido, né? Imagine Teresinha lá dentro do Carmelo e chegando aquele tanto de notícia, né? E o que ela começou a... Se você ler aquele livro lá, História de Minha Alma, que é a biografia que Teresinha deixou, ela explica como sofrer, né? Eu lembro que foi uma época da minha conversão, né? Quando eu comecei a ler aquele livro, e ela ensina assim de uma maneira didática de como sofrer. E ali estava iniciando um grande sofrimento, né? Porque ao mesmo tempo que ela teve a alegria de ser recebida no Carmelo, mesmo sendo tão nova, ela acaba de receber a irmã e acaba de receber a notícia que o pai estava ficando louco, né? E imagine, para uma criança de 15 anos, por mais que seja um chamado por uma vocação, como ela recebeu aquilo tudo, né? Eu estou falando de uma criança, né? Uma criança, né? E Teresinha ali começou começou essa pequena via, né? Que nada mais seria de tudo aquilo que ela ia viver, a santificação, né? A entrega da alma dela a Jesus. É um caminho que ela se ofertou nas pequenas coisas, né? Desde essa grande, que o pai dela ficou doente, mas também tinha situações que Teresinha estava ali no Carmelo, que estava ali lavando roupa com a irmã, e a irmã começava a jogar água de propósito nela. E Teresinha, ela não reagia àqueles insultos, a tudo aquilo ali que ela vivia. O que Teresinha simplesmente, ela oferecia aquele sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício é uma palavra sagrada, né? E Teresinha, ela se sacrificava, né? Vamos trazer um pouco para a vida do Carla Acutis, que também era um jovem rico, né? Também ali na Europa, nascido na Itália, Teresinha na França, em épocas diferentes, e que, tipo assim, tinha tudo para seguir a vida de um jovem com uma família que é bem capitalizada, né? Podia ter seguido por uma faculdade, né? Podia ter seguido um caminho, do padrão dos jovens, dos mesmos, e os jovens daquela época dele já não entendiam, porque, tipo assim, o Carlos era um menino muito rico, mas ele, né, nas férias dele, ele preferia viajar para Assis, né, para lugares comuns, né, enquanto os amigos dele iam
para outros países da Europa, cada hora ia conhecer um continente diferente. Mas Carlos preferia viver a simplicidade, a humildade, né? Trazendo para a vida de Teresinha, né? Ela também preferiu viver esse caminho mais simples, o caminho da humildade, né? Imagina uma pequena santa, né? Eu fico imaginando o impacto, porque Teresinha, ela é considerada como doutora da igreja. Você pega os escritos de Teresinha, não tem assim nada, ela é muito meiga, né? É aquela coisa muito romântica. E se você não tem vamos colocar assim, uma visão de fé diferente, você fala assim, isso é uma bobeira, né? O que ela escreve, né? Mas ela foi de uma grandiosidade, né? Que Deus chegou a falar para Teresinha assim: se você não fosse para o céu, eu era capaz de fazer um céu somente para ti. Você vê o amor de Deus, porque Teresinha ela escolheu na igreja ser um amor. Ela escolheu oferecer todo esse sacrifício porque ela queria ser o amor, né? Ela entendeu que o que santifica as almas não é a grandiosidade dos atos, mas a intensidade com que cada ação é praticada. Assim Carlo Acutis também, ele era assim. O que o Carlo fazia? O Carlo, ele só tinha um par de sapatos, geralmente. Se ele fosse comprar um par novo de sapato, ele tirava aquele que ele estava no pé e dava para alguém da rua, algum andarilho, algum mendigo, alguma pessoa que estava precisando de um sapato. Então, assim, a santidade desse menino era tão grande que a mesada que ele ganhava do pai e da mãe, ele pegava aquilo ali para comprar comida para as pessoas da rua. Então, o sentido de caridade era tamanho, né? Ele podia muito bem viver a santidade sem se esforçar muito, mas ele preferiu ir ao encontro daqueles necessitados. E Teresinha, ao contrário, dentro de um Carmelo. Aí você pensa assim, mas como ela é doutora da igreja? Porque o barulho que aquela santa fez ecoa até hoje. Porque ela falava que ia ser uma grande santa, mas você pensa, mas como ela vai ser uma grande santa, sendo que ela estava no Carmelo e ela falava umas coisinhas assim, não tão excepcionais, né? Mas porque ela entendeu que o elevador dela era Deus. É o elevador que ia elevar-me até o céu. Por isso que ela ia ser grande, porque ela se entregou a Deus, porque eu e você somos pequenos, somos pequeninos. Carlos era pequeno, mas ele falava o seguinte: o meu grande projeto de vida é me unir a Deus. O meu grande projeto de vida é unir a Deus. E ele entendeu, ele não se apegou. Tanto que hoje eles abriram, né, o corpo dele, né, a tumba dele. Você vê que o corpo está incorrupto, gente. É uma coisa, assim, é incrível. Por mais que a gente tente entender, é incrível. Você vê um jovem de moletom e calça jeans, e o que ele fazia não era nada de excepcional. Não era nada de excepcional. Ele ia à missa todo dia, ele confessava semanalmente, ele fazia caridade, ele lia a Bíblia, ele vivia caminhos de santidade, que é disponível para mim e para você, para qualquer um de nós. E olha a santidade desse menino nesse tempo que se você fala que você está rezando mais, ou eles pensam que você é padre ou você é gay. Essa é a verdade. E se você é mulher, eles pensam que você é irmã de caridade, né? Ele entendeu que o elevador que ia levar ele para o céu é assim como Teresinha era pequena via. Ele não é tanto que o pai dele um dia virou para o Carlos e falou: seu Carlos, os pais dele, né, sempre
sempre, né, organizava viagens e tal, só que ele sempre seguia aqui os gostos do Carlos, né? E o pai dele um dia chamou ele para ir para Jerusalém, né? Aí ele falou assim: ó pai, eu fico muito agradecido, mas eu não preciso ir para Jerusalém, sendo que eu tenho uma Jerusalém na porta da minha casa. Então, ou seja, a Jerusalém, ela está aí na porta da sua casa. Você acha que para você estar mais próximo de Deus, você tem que de repente ir lá para a Aparecida do Norte, lá para a Serra da Piedade, ou ir lá para o Divino Pai Eterno, sendo que aí na porta da sua casa você tem Jesus. Nessa capela simples aí. Nessa capela simples aí que Jesus quer encontrar com você. Não é a grandiosidade dos lugares. Porque Jesus, ele andava pelas vilas, ele curava as feridas de pessoas que a sociedade era horrenda para a sociedade, que as pessoas não tinham coragem de se aproximar. Imagine, o Carlos Acutis, né, tem até um relato de uma pessoa que, como a família dele tinha uma condição financeira boa, as pessoas que ele encontrava para a rua, ele se comovia com algumas pessoas e a família assumia os custos, às vezes, do tratamento daquelas pessoas, né? Então ele tinha compaixão. O que é compaixão? Eu me compadecer, eu me sair de mim e encontro a necessidade do meu irmão. É o que a gente menos faz, né? Essa pequena via não é grandiosidade, porque tem gente que fala assim: eu vou de joelho daqui até lá, sei lá, até lá no Rio de Janeiro. Mas se o seu coração não estiver em Deus, não adianta você fazer esse ato. Quantas vezes a gente está ali na missa de domingo e eu vou todo bem arrumado, mas eu não estou presente de alma ali. E Teresinha nos dizia que o elevador que levava ela até o céu eram os braços de Jesus. Olha para você ver que bonito, né? Ela entendia que nada era por ela, tudo era por Jesus e Maria. E o Carlos também entendia isso, porque o Carlos dizia que a única mulher da vida dele foi a Virgem Maria, que vocês veem na pessoa de Nossa Senhora da Divina Providência. Ele também era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima, né? Que está até aqui também. Essa aqui. Fazia visitas constantes ao Santuário de Fátima. E o que me leva... na vida de Teresinha e de Carlos, a semelhança de ambos, que ambos morreram de padecimentos, né, relativamente graves, né? E o que o Carlos falou, né? Ele profetizou a própria morte dele, né? Isso foi bem forte. Ele falava o seguinte: a mãe dele depois viu um vídeo 2 meses antes, né, dele morrer. Ele falava: eu tenho 70 quilos e estou destinado a morrer. Então tanto que ele está lá no santuário do despojamento, então ele não se apegou. Ele sabia que era uma passagem rápida e ele tinha que deixar esse carimbo do céu aqui na terra. Ele sabia que ele só tinha uma oportunidade. Essa oportunidade que hoje talvez você está tendo, de conhecer a vida de Teresinha, a vida de Carlos, e entender que eles não faziam nada de excepcional. Teresa do Menino Jesus, ela era muito devota de São João da Cruz. E que São João da Cruz nos falava: dar tudo pelo tudo. E foi assim que Santa Teresinha do Menino Jesus e o venerável Carlos Acutis, em breve São Carlos Acutis, eles entenderam que eles tinham que dar tudo pelo tudo. Teresinha, ela foi muitas das vezes né? Imagina também que o Carlos, por mais que ele era um menino inteligente, Teresinha também era, tanto que ela é doutora da igreja. Uma pessoa, para ser doutora da igreja, porque ela é do mais alto nível. E
eu imagino o Carlos, naquela época, os amigos paquerando, já está naquela época, e ele ali, vivendo a santidade na condição de vida. Porque muitas das vezes a gente fala mentira para nós mesmos. Ah, não, mas que eu vou ser santo depois que eu casar, né? Agora eu ainda tenho que divertir, né? Existe uma máxima no mundo, eu tenho que aproveitar, né? Eu tenho que ir à forra, né? Quem te garante para você que vai ter o amanhã? E Jesus nos revela de maneira muito forte: deixa vir até a mim os pequeninos. E quando eu falo pequenino, não é idade, não é porque o Carlos tinha 15 anos, não é porque Terezinha tinha 24. O pequenino aí é a pequena alma, que a alma deles era muito simples, né? Era muito simples. E eles se ofertavam a Deus, ofertou a Deus. Ela ofereceu em oblação e sacrifício a Deus, ou seja, ela se entregou. Ela escreveu o que agrada a Deus é minha pequena, a minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Então, ou seja, ela amou o simples, ela não se apegou. Assim como Carlos, Terezinha também era de uma família muito rica. Eles não se apegaram aos bens materiais. E nós, muitas das vezes, fazemos o Deus da nossa vida Beelzebul, que é o Deus do dinheiro. E quantas pessoas estão inimigas uma das outras por causa de dinheiro? Quantas pessoas estão se matando por causa de dinheiro? O dinheiro ele foi criado para prover o nosso sustento. Só que as pessoas elas não entendem isso, né? Elas querem mais e mais em troco de uma ganância, né? De uma cobiça, e não entendem o que é isso. Não entendem que eu ser santo dentro de uma condição que é me colocada. O Carlos foi santo na paróquia do lado da casa dele. Ele entendeu aquilo que Santa Clara de Assis nos fala. Aonde eu for plantado, ali eu devo florir. Tanto que o site da paróquia dele, foi ele que criou. Imagina, ele tinha conhecimentos de informática que nem engenheiros da computação tinham. As programações que ele fazia. Porque ele se entregou ao dom. Eles se ofereceram a oferta do viver o apelo de Deus no coração deles. Eles não pararam nas dificuldades. Eu imagino, lá na história de Minha Alma, Terezinha ela falava que ela tinha umas visões que o demônio estava ali rodeando ela. Imagina as tentações que ambos tiveram, mas eles ofereceram, né? O que o Carlos, pouco antes de morrer no hospital, ele disse: ofereço todo o sofrimento que eu vou ter pelo Papa e pela Igreja, para que eu não vá para o purgatório, mas direto para o céu. Eu não tenho certeza, né? Porque talvez a gente vai descobrir isso, mas a minha convicção não me diz outra coisa que esse menino foi direto para o céu. Você viu o corpo dele incorrupto, né? Que coisa fenomenal, né? Porque ele entendeu aquilo que João Batista, que já era o cara que batizava na época, e Jesus, ele começa a caminhada pública dele, mas João Batista ele era o cara na época, ele já era o cara que batizou Jesus, ele já tinha todos os diplomas em batizar, ele era o bichão, o João Batista. E João Batista, Jesus, vou começar a minha vida pública. E o que João Batista falou na hora? Que ele cresça e eu diminua. E quem de nós quer ficar no último lugar? Quem de nós quer ficar no último lugar? Ninguém. A nossa humanidade, ela é para ficar em primeiro lugar, ser o melhor, né? Você acha que se eu não puder me destacar, eu não vou querer? Isso faz parte da minha humanidade pecadora.
Só que eu tenho que entender que tem um Deus que é maior do que eu. E eu tenho que me colocar na condição de criatura. Foi assim que Teresinha e Carlos entendeu isso. Que essa oferta de amor, que é se colocar humildemente aos pés de Deus, de mãos vazias, admitindo a nossa miséria e a incapacidade para todo bem. Mas por outro lado, começa a via de santificação, que Deus começa a fazer desejos que até ninguém inspirar, desejos que ninguém poderia pensar, que é o Carlos lá fazendo as exposições eucarísticas, Teresinha dentro de um convento abalando o mundo inteiro, São Francisco Xavier rodou o mundo inteiro, que também é padroeiro das missões, inclusive a nossa missão, o baluarte dela, um dos baluartes é Teresinha e São Francisco Xavier. São Francisco Xavier rodou o mundo. E Teresinha, não sei se você sabe, ela tinha o desejo de ir para a China, só que ela não arredou o pé. E hoje Teresinha alcança a China. Alcança um lugar que São Francisco Xavier teve. Não que São Francisco Xavier não converteu, mas Teresinha de um Carmelo, ela converteu o mundo muito mais. E hoje a gente tem a oportunidade de um santo da nossa época, de um santo atual, de um santo que abala as estruturas, porque ele não apresenta muita coisa, mas ele vem nos falar de Eucaristia, ele vem nos falar de confissão, de sacramentos da nossa igreja que a gente ridiculariza. É isso mesmo que você está ouvindo. Você comunga muitas vezes em estado de pecado. E eu não estou aqui para apontar dedo, porque eu também sou pecador. Mas é para entender que na nossa igreja tem tudo para a sua salvação. Você não precisa de buscar em igreja protestante, você não precisa de buscar em lugares que muitas das vezes te oferecem. A gente quer solução rápida. Eu também já fui parar nesses lugares. Mas o que aconteceu? Às vezes aliviava por 1, 2 semanas, mas depois voltava 3, 4 vezes pior. Entenda, meus irmãos, toda vez que você for pedir favor ao demônio, você pedir alguma ajuda, ele pode até te ajudar, porque ele é príncipe desse mundo. Ele pode fazer prodígios. Mas se dever ter alguma dívida com o demônio, é a mesma coisa que você dever um traficante. Na hora que você menos esperar, ele pode te matar. Porque não existe traficante bonzinho, não. O traficante, a primeira coisa, ele te dá as primeiras. Você pode ali, ele pode te dar uma cocaína, ele pode te dar uma maconha, na primeira vez. Depois que você começa a viciar, ele quer que você pague por aquilo ali. E se você não pagar, o que ele faz? Ele te mata. Mas Deus não, Deus te dá as coisas de forma gratuita. Você não paga para confessar, você não paga para comungar. A graça de Deus é de graça. E assim, me vem aquela questão, né, de Deus, que ele fala que dá a vida pelos seus amigos, né? E assim, 2 amigos de Deus deu a vida por Deus, que é Teresinha e Carla Acutis. Eles deram literalmente, renunciaram títulos, renunciaram qualquer honra que era esse mundo, mas eles deram tudo pelo tudo, como nos diz São João da Cruz, se tornando ofertas agradáveis a Deus, se entregando, se anulando, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja. Que a gente hoje possa literalmente se constranger diante dessa grandeza do nosso Deus, diante dessa pequena via que hoje aqui foi ensinada. Talvez vocês vieram aqui para coisas extraordinárias. Não, eles foram muito simples e pessoas com poder aquisitivo alto, famílias ricas, uma na França e outra na Itália, mas em épocas diferentes. Que talvez eu e você, com o dinheiro que eles tinham, a gente já está metendo louco no mundo, talvez enfiando a cara na droga, na prostituição, na bebida.
Mas eles não. Eles preferiram ser ofertas agradáveis a Deus. E eu trago um testemunho, que também é um santo do nosso tempo, que é Padre Léo. O Padre Léo, num determinado dia, ele estava indo ali para usar droga, né? Que hoje é servo de Deus, Padre Léo. Era um show do Gilberto Gil, se eu não me engano. E ele estava ali, né, com a cocaína, estava ali batendo aquele negócio, não sei lá se era com cartão ou o que era. E de repente ele batendo aquela cocaína, veio uma visão para ele. Deus mostrava para Padre Léo, ele num altar. E ali não era uma cocaína, ele limpando a patena. Ele exercendo a vocação que Deus queria para a vida dele. E a vocação que hoje que Deus quer te chamar. E quando eu falo a vocação, nós todos somos chamados para ser rei. Todas as pessoas que são batizadas, elas têm um chamado de rei, profeta e sacerdote. Você que tem o selo do batismo, hoje eu te convido a entrar comigo em oração, para Deus te mostrar claramente qual que é a sua vocação. E que para você entender que vocação é uma coisa sagrada, seja qual ela for. A gente é chamado a ser santo nessa condição que hoje aqui estamos, que é no ordinário, que é no mundo que a gente está. Não vem com essa desculpa, mas é muito difícil ser de Deus. Mas é fácil ser do capeta? É fácil se entregar? A gente tem um exemplo do testemunho de... Se você for lá no livro de Judas, fala que Satanás ele reclamou pela alma de Moisés. Porque Moisés ele cometeu um pequeno erro e nós viemos cometendo erro atrás de erro. E não nos arrependemos. E hoje o Senhor, nessa live, Ele convida você, meu irmão. Convida você, minha irmã, a largar todo esse lixo. E eu te convido a entrar em oração, a você entender, a puxar na sua memória. Qual que é o lixo que você vem carregando dentro de você? Puxa lá desde a sua adolescência, da sua infância. O que você vem carregando dentro de você que está te pesando? Aquilo que está te pesando. A mala que você não está dando conta mais de carregar. E hoje eu já te convido a apresentar a esses dois santos. Ao Carla Cutz, venerável Carla Cutz, e Santa Teresinha do Menino Jesus, da Sagrada Face e também das Rosas. Eu te convido a entregar todo esse lixo, toda essa miséria. Santa Teresinha prometeu que ia incomodar mais lá no céu do que aqui na terra. E eu tenho certeza que essa alma eucarística, que é o Carla Cutz, hoje ele vai interceder por cada uma dessas pessoas. Por todo o lixo, não tem problema se é o lixo da droga, meu irmão, se é o lixo de uma sexualidade desregrada, não tem problema. Vamos começar a juntar esse lixo. Se é o lixo da droga que você não consegue sair dela, se é o lixo da prostituição, se é o lixo, meu irmão, do adultério, você tem traído a sua esposa, não tem problema. Hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Fez para mim, fez para você. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia de você entregar tudo aquilo que não presta. E hoje você começar uma nova vida, uma via diferente, uma pequena via. Não vim aqui ensinar nada difícil. É servir a Deus na humildade. Mas você, para também entregar esse lixo, você vai ter que se despojar. Talvez despojar do lixo do dinheiro. O dinheiro, entenda, não é uma coisa ruim. Mas quando eu pego esse dinheiro e não utilizo para Deus, é a mesma coisa do Deus, ele te dá um dom de ter um carro. Não é todo mundo que hoje tem condição de ter um carro, não. Aí você pega um carro, vai lá, bebe, enche a cara e começa a andar.
Nesse carro a 110, 120, 130, 140. No 110 eu acho que você já viu o barulhinho da asa do anjo até indo embora. Aquilo ali se transforma uma arma na sua mão. O carro que é bênção de Deus, mas que você pega e utiliza de uma maneira incorreta. E quantas vezes a gente tem pegado dons de Deus, pérolas que Deus, não só no sentido material, mas no sentido de pessoas, a gente tem pegado pérolas e julgado para porcos. Essa pérola que é Jesus, que vem para a gente na Eucaristia, que se humilha, gente, é humilhante. Jesus está num pedaço de pão, Ele é Deus. Ele não precisava de sofrer uma humilhação dessa. Primeiro que Ele não precisava nem sofrer humilhação, se encarnar na figura de um homem, mas Ele veio para mim e veio por você. E nesse exemplo desses dois santos, que eu já convido a você a rezar na linguagem dos anjos. Os anjos que o Carlo Acutis nos falava, que eles são os nossos amigos, que nós devemos recorrer a eles constantemente. E eu convido hoje a recorrer a eles pela sua vida. Eu não sei qual que é o problema que você está passando, meu irmão. Talvez eu tenha falado alguma coisa que você fala assim, mas como é que esse cara sabe? Nem me conhece. Eu não sei, mas o Senhor sabe qual que é o problema que você está passando. E eu já te convido a você, aí da sua casa, talvez você não saiba rezar, mas hoje eu peço também a Deus para que tenha pessoas aqui nessa live que elas recebam o dom de línguas, que é o menor dos dons. E a gente está falando de dois santos muito pequenos, e a gente não pode deixar de rezar em línguas. Essas almas pequenas intercedam por todas as pessoas que estão aqui. Não importa qual país, qual o continente, mas nós estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo coração, no mesmo ideal. Nas palavras de ciência e sabedoria do Senhor Jesus, Ele proclama uma cura. Uma pessoa, um homem que vinha lutando pela causa de um câncer na próstata. Em nome do Senhor Jesus, eu proclamo essa cura hoje na sua vida. Você está sendo libertado. Você tinha tentado de tudo, mas hoje o tudo chegou na sua vida. É Jesus. E em nome de Jesus, pela intercessão do venerável Carlo Acutis, Santa Teresinha do Menino Jesus, você acaba de receber essa libertação, essa cura. Toma posse, meu irmão da graça. O Senhor me dá uma imagem de uma mulher que um pouco antes dessa live ela acendeu um cigarro. Eu não sei qual que é esse cigarro, se é de maconha ou um cigarro normal. E é uma luta, é um vício que tem acabado até com a sua arcada dentária. Mas o Senhor Jesus hoje, Ele vem te trazer uma nova proposta de vida. Ele vem trazer a libertação. E o Senhor ainda fala uma coisa no meu coração. Para você pegar esse maço de cigarro e amassar ele.
Hoje é o dia da sua salvação. E o Senhor relata que tem muitas pessoas tocadas, pessoas impactadas. Vamos colocar assim, você não está chapado, você não bebeu, mas você está chapado no Espírito Santo. Hoje você recebeu uma experiência no Espírito Santo que até então você não tinha tido. Uma experiência diferente, uma experiência da graça, uma experiência que Eliseu pediu a Elias, uma porção dobrada do Espírito Santo. Talvez você não está entendendo nada, mas não é para você entender. Eu fui entender essa experiência que eu tive no Espírito Santo há um pouco mais de 7 anos atrás, depois de muito tempo. A gente não entende, mas hoje Deus iniciou uma obra de libertação. E você jamais vai esquecer desse rapaz aqui, ó, que é o venerável Carla Cutts, e dessa santa, que você pode colocar para tomar conta da sua vida. Você não vai errar. Não vai errar quando você escolher pequenas vias. Não procura coisas grandes. Hoje Deus inicia um novo tempo em sua vida. Mas você tem que acreditar. Você tem que tomar posse da graça. A graça é dada a todos. E aqui fala um que talvez era o pior alguns anos atrás. E que ainda é muito miserável. Miséria. Mas um miserável que tenta todos os dias lutar com as armas celestes. De não se curvar ao demônio. E assim é o meu chamado e o seu chamado também. Usar essa inteligência, canalizar toda a inteligência para o bem, não para o mal. Um rapaz daquele de 15 anos ali, ele não está com o corpo incorrupto à toa, não. Porque ele resolveu desafiar as obras desse mundo, as obras do mal. Ele sabia que o lugar dele não era aqui. Então, ele já sabia. Deus fala, né? As almas mais íntimas, ele sabia que estava destinado a morrer. Assim como Terezinha, você fala assim, nossa, sofrimento, um morre com 15 e a outra morre com 24, que tem de especial nisso? Mas eles sabiam que tinha uma eternidade esperando por eles. Eternidade que espera por mim, espera por você. Mas tudo vai depender do nosso proceder. Esse vestibular que chama vida. E a gente precisa cada vez mais estar com o aprendizado em dia para as provas. Porque Satanás ele é espírito, ele não dorme. Ele e sua legião de demônios. Mas hoje a gente está aqui em meio a uma legião de anjos. Esse anjo da juventude que se chama Carla Cutts, que quer santificar a minha vida e a sua. Pela experiência que ele teve em Deus, experiência essa que é acessível a mim e a você. Mas temos que dar passos, não podemos parar. A mulher de Ló foi olhar para trás. O que ela virou? Estátua de sal. E a gente não pode, não dá mais para voltar, meu irmão. O barco está em alto mar. E eu gostaria de agradecer toda essa emoção, todas as pessoas que participaram até o final dessa live, pessoas que ainda vão assistir, e pedir por cada alma, por cada pessoa, que Deus possa agir de maneira especial. E eu gostaria de consagrar a vida de cada pessoa a ela, a Virgem Maria. Toma a vida de cada uma dessas pessoas, mano. Você conhece a necessidade de cada uma dessas pessoas. Assim como São Luís Orione falava, ele tinha uma devoção muito especial a essa Nossa Senhora Divina Providência. Falava assim, mãe, eu não sei qual é o problema, ele é italiano também, eu não sei qual é o problema que essas pessoas passam, mas
Toma conta, às vezes ele chegava com chave de casa, pessoas que às vezes não tinham uma casa para morar e chegava só essa, ou chegava com o problema da casa da pessoa e falava assim, essa casa é sua, né? E essa casa hoje dessas pessoas também é sua, mano. Eu não sei qual o problema que essas pessoas hoje passam, mas eu tenho plena confiança que a senhora pode resolver. A senhora pode passar na frente. A senhora pode fazer o novo, tudo novo. Pessoas fiéis a ti. E eu gostaria de rezar uma Ave Maria para essas pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e adorado, né? Hoje é quinta-feira eucarística, dia de adorar o Senhor. Que se você não está podendo ir à igreja, né? Mas se você não tem, né, nenhuma debilidade de saúde, volta à igreja, meu irmão. Volta a comungar, volta a adorar o Senhor. Ele te espera, né? E que possamos acreditar no Santíssimo Sacramento. Cada vez mais que não confiamos em Jesus, na Eucaristia, perdemos a fé. Eymar nos dizia, São Julião Maria Eymar nos dizia que cada vez que a gente crê menos na Eucaristia, mais avança o projeto de Satanás. E a gente não pode, eles estão inventando um tanto de trem, tá mais fácil marcar um salão de cortar cabelo do que ser na missa, mas a gente tem que... o reino do céu é dos violentos. Não aceite não participar da missa. Se eles virem com você, vai na missa, né? A igreja é a nossa casa, não deixe de ir. É lógico, não estou falando que precisa armar barraco, não. Mas não vai com essa conversinha fiada, não aceita essas coisinhas. Não, mas vai na missa. Seja chato, a gente é chato para tanta coisa, por que a gente não pode ser chato para participar da missa? Então não aceita essas conversinhas para boi dormir que o pessoal está vindo. É lógico, se tiver como participar só uma vez, como é que seja uma vez, mas não deixe de participar. Não deixe de receber Jesus na Eucaristia e se prepare para isso, através da confissão. Amém? Queria convidar você que viu essa live a divulgar para outras pessoas. Outras pessoas precisam receber essa palavra preciosa do nosso Senhor Jesus. Precisam ser amadas. Pessoas estão suicidando porque elas não conhecem essa palavra preciosa, poderosa de Deus. Queria convidar você que está aqui pela primeira vez a seguir a nossa página. Seguir os nossos canais na rede, principalmente o YouTube. Essa pregação vai estar lá. Então divulgue. Tragam pessoas para conhecer a vida do venerável Carlo Acutis, que em breve vai ser santo. E semana que vem vai ser especial, hein, gente? Vai começar a partir de domingo. 7 caminhos da beatificação, que são os 7 caminhos da santidade que a nossa missão acredita. Amém? Peço que vocês rezem para mim, rezem pela nossa missão, e foi um prazer estar com vocês aqui. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos juntos, meus consagrados, é nosso.